Opa, eu sou o Kaleo. E antes do vídeo começar eu queria falar que inicialmente o vídeo que eu iria fazer era um vídeo de Tevalta em filés, mas deu um problema. Então eu fiz um vídeo do Vita Carnes para compensar. É isso, fiquem com o vídeo. Você já imaginou se existisse uma planta de carne? É exatamente isso que se trata Vita Carnes. No universo de Vita Carnes uma nova espécie de planta surgiu no mundo. O nome da planta é o cravo. Essa planta é literalmente uma planta de carne com consciência e até vasos sanguíneos. Diferente das outras plantas onde geram frutos. O cravo gera criaturas. O cravo pode nascer em qualquer lugar do planeta e as criaturas que ele pode criar podem ser pacíficos, neutros e até agressivos de natureza. O cravo é uma planta que, como eu já falei, consegue nascer em qualquer lugar do mundo inteiro, tendo vasos sanguíneos e consciência. Ela também pode ser ingerida por seres humanos. Uma das principais habilidades do cravo é a sua habilidade de criar criaturas. O como que ela faz isso é que ela gera o que seria um ovo que cresce e gera uma criatura. E aqui vão elas. O Trimming é essa espécie aqui. Ela é uma espécie totalmente inofensiva. Ele é muito pequeno na sua forma inicial e quando ele fica adulto ele nem cresce muito. Ele fica pelo menos no tamanho de uma bola de basquete. Existem até pessoas que decidem adotar eles como pet. E isso é um pouco perturbador. Tá que essas coisas não têm pele, é literalmente só carne e músculos. As coisas que os Trimming comem são lixo como restos de comidas e restos de animais. E na cadeia alimentar, como vocês podem imaginar, essas coisas estão muito lá embaixo. A cobra de carne é literalmente o que o nome sugere, uma cobra inteiramente de carne, só que uma cobra enorme na forma adulta. Na forma recém-nascida, eles são do tamanho de um piolho de cobra. Pelo tamanho se pensa que ele é um carnívoro, porém ele é outro que se alimenta de restos de animais, porém pelo seu tamanho são animais grandes. Quando ela se alimenta de um animal ela ingere o animal, conversando seus ossos e a carne do que ela comeu, e é com isso que ela cresce. Ela é totalmente inofensiva e geralmente humanos usam elas para comerem os lixos e manter tudo limpo. A partir de agora as criaturas que vão aparecer aqui são totalmente perigosas. Os Mimics são criaturas totalmente humanoides, eles assim como os outros nascem do cravo pequeno, e podem crescer tanto que ficam maior que humanos. Sua alimentação é de acordo com seu tamanho, mas quando ele cresce e fica adulto sua alimentação muda de animais para humanos. Os Mimics são extremamente inteligentes, eles podem se infiltrar na sua casa e se esconder esperando o momento certo para atacar. Existe uma peculiaridade nos Mimics, quanto mais eles comem, mais parecidos com humanos eles ficam, podendo se camuflar entre os humanos. A maneira que ele ataca é enquanto você dorme, porém se a pessoa estiver acordada, ele vai fazer barulhos para causar confusão na vítima. Mesmo tendo ingerido vários humanos, e ficando parecidos com os humanos, ainda tem como diferenciar os humanos dos Mimics. As instruções para se defender de um Mimic é atirar, na cabeça e nas pernas. Estas são as melhores áreas para atingir e imobilizar a ameaça, fugir se ele ainda não te encontrou. E o mais óbvio, se esconder. Além dos Mimics ficarem parecidos com os humanos tem outra forma deles. Os Mimic ancião é quando um Mimic decide abandonar a forma parecida com a de um humano. Suas características são corpo totalmente preto, e um rosto que se parece muito com a de uma máscara de marionete. Seus dentes que em um Mimic é totalmente à amostra em sua boca. Nos Mímicos anciões esses dentes ficam na garganta. Pela sua pele escura ele tende a atacar pelo escuro. O Harvester é um cravo que cresceu diferente e se adaptou como uma armadilha. Eles têm raízes amostras que possuem toxinas, um veneno paralisante ou outro um coagulante. O veneno paralisante ele vai usar para paralisar a sua presa, já o coagulante vai usar para fazer sua vítima sangrar até falecer. Os Harvesters têm como foco animais de grande porte onde ao animal cair na armadilha ele vai falecer e o Harvest vai absorver seus nutrientes e o que sobrar vai servir de adubo para as plantas ao seu redor. E essas plantas vão ajudar mais ainda os Harvest, já que elas vão atrair animais herbívoros pequenos que o Harvester evita atacar e usa eles para pegar seus predadores.
E apesar dele ser um cravo diferente, assim como um mímico, os harvesters também tenham consciência, apesar de que dizem que as plantas também pensam. Os orcs são quase idênticos a humanos, porém ele tem raízes impedindo eles de saírem do lugar. Ele não tem rostos, porém ele tem um buraco na sua garganta que serve como uma boca, já que é onde ele se alimenta. A coisa que ele se alimenta são humanos. A maneira que ele se alimenta dos humanos é que ele tem em suas costas espinhos que agem como um esporanjo, liberando esporos que ao um humano inalar ela irá até o host que liberou eles. Antes da pessoa começar a ir até o host, a pessoa sente gripe e tosse até que se avance fazendo a pessoa ir até o host. Quando a vítima chegar no host, ela vai se ajoelhar e ficar de braços abertos, permitindo o host atacar seus órgãos vitais. Para sobreviver a um host, a pessoa tem que receber um tratamento médico imediatamente ou demorar 36 horas para chegar até o host. Agora iremos chegar à criatura mais bizarra e estranha de Vita Carnis. Os Monolith é uma criatura que demorou décadas para ser descoberta. As criaturas normais foram descobertas na década de 1930, já os Monolith só foram descobertos em 1972. No máximo só foram vistas 7 Monolith. Os Monolith são enormes, maiores até que arranha-céus. As 7 criaturas ficam em um círculo todas juntas, e não saem do lugar. Os humanos já tentaram fazer contato com essas criaturas, porém, todas as tentativas foram hostis, tanto pelos humanos tanto pelas criaturas. Essas criaturas eram hostis no passado, porém eles agora são pacíficas. Teoricamente falando, os Monolith são a última criatura que pode sair do cravo. Já que a última criatura não é uma criatura, é uma singularidade. É incrível como a série muda de uma coisa para outra muito rápido. O começo da série era uma história sobre uma nova espécie de planta que criava as criaturas até que chegamos em uma criatura enorme que mexe com o tempo e uma esfera gigante chamada singularidade. A singularidade é uma coisa que não temos muita informação. As poucas coisas que sabemos dessa criatura é que ela tem 1 metro de diâmetro e que ela voa por uma espécie de força igual a um centro de gravidade. Também é dito que ela transmite alguns sinais e uma energia própria. E sobre a singularidade é só isso que temos. Tem um vídeo da série de Vita Carnis que quando você entra, ele parece estar explicando o que era para ser os Monolith até uma interrupção e um aviso de investigação sobre uma organização chamada Carcass. Essa organização foi apagada pelo governo. A investigação tenta juntar a ligação de todos os vídeos e suas pontas soltas. Muitas pessoas sofreram por causa do Vita Carnis, e enquanto isso acontece, o governo apenas esconde tudo isso. O governo não quer que as pessoas saibam o que eram os Vita Carnis e o que eles fizeram. Uma empresa chamada National Living Meatures Edge, eles postaram todos os vídeos sobre as criaturas para ser como um catálogo sobre elas e como se proteger delas. Mas todos que postaram os vídeos estão presos. O motivo é que algumas pessoas ricas e poderosas estão tentando fazer com que todo mundo esqueça o Vita Carnis, e também sobre as pessoas que sofreram com os Vita Carnis não serem nadas. Esse é o último vídeo da série de Vita Carnis. Bom, isso aqui que eu vou contar provavelmente não ajuda em nada na história dos próprios Vita Carnis, porém como outros youtubers falaram sobre essa parte de Vita Carnis, eu também decidi falar. No meio de cada vídeo de Vita Carnis aparecem frames de um livro que conta histórias em paralelo à de Vita Carnis. Era uma vez uma família mágica. Essa família com muita frequência viajava pelo mar e pela terra, na intenção de descobrir coisas novas. Em uma das viagens uma tempestade pegou a família. No meio da tempestade o filho da família foi jogado do navio e em outra página mostra que ele conseguiu chegar em terra firme. Nesse local havia uma caverna onde ele entrou e se deitou em uma pedra. Após isso ele usou um feitiço em si mesmo que fazia ele dormir até que ele se curasse totalmente. Ele demorou muito para se curar, esse sono demorou milhares de anos. Nessa caverna existiam criaturas. Essas criaturas passavam muita fome e frequentemente saíam para catar alguma coisa para comer. Em um dia que eles estavam procurando algo para comer, as criaturas encontram o local onde o garoto estava dormindo.
As criaturas começaram a se perguntar quem era o garoto e o que era aquela magia. E se o garoto conseguiria trazer comida para eles com aquele poder? Alguns deles se afastaram do garoto com medo e outros ficaram cuidando do garoto. Um dia o garoto acordou. Quando ele acordou, ele foi convidado pelas criaturas. Levaram o garoto para conhecer a floresta e depois pediram ajuda para ele em questão de comida. O garoto faz uma demonstração do seu poder. O garoto fala que irá voltar para casa, mas depois ele vai voltar para retribuir as criaturas por ajudarem ele. Talvez essa história não seja tão nada a ver com a de Vita Carnes. O cravo é praticamente uma planta de carne que evolui para criaturas boas ou ruins. Em uma das páginas, quando o garoto demonstra seu poder, a magia lembra o cravo, e provavelmente foi daí que os cravos surgiram. A ideia que o garoto teve foi transformar uma vegetação em carne, e isso até que faz sentido, já que o cravo é comestível e não traz nenhum problema aos humanos. O garoto provavelmente criou o cravo para acabar com a fome no mundo. Porém, o que ele não imaginaria é que essas plantas iriam evoluir para criaturas e pararem de serem o alimento e se alimentarem. Vita Carnes é uma série que eu adoro, e não só por mexerem com biologia e criaturas. Vita Carnes foi a primeira analogue que eu assisti. E eu acho que ela é incrível. Vita Carnes é uma série que mexe muito com suspense, terror, tanto terror de monstro, tanto psicológico. E a ideia de uma planta feita de carne que evolui para diferentes criaturas é muito bom. E a maneira que a série muda de criaturas normais para séries bestiais e uma singularidade é incrível. Bom, esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Novamente, as informações da série estará na descrição, como o canal do criador série.